que ocorre em grande parte das células durante o ciclo celular. Então, mitose é um processo da divisão de células diploides idênticas à da mãe? Isso quer dizer que quando uma célula com um número de cromossomos... No caso, 46? Isso, elas geram duas células iguais à mãe. Ah, tá. Entendi, Fátima. Obrigado. De nada, tá aqui. As fases do ciclo celular são: primeira, intérfase. A intérfase é o período de maior metabolismo celular, quando ocorre a síntese e a duplicação do DNA e de todas as outras substâncias e estruturas da célula. Está dividida respectivamente em 3 fases. Período G1 é o período de proteínas de enzimas, proteínas e, consequentemente, síntese de RNA. Nesse período, a célula aumenta de tamanho, duplicando-se. Período S, período em que ocorre a síntese e produção do DNA. Período G2, assemelha-se ao período G1, porém, neste período o DNA está duplicado. Agora a fase 2, divisão celular. É nesse período em que ocorre a mitose, pois todas as estruturas para uma nova célula já estão duplicadas. Lembrando que a divisão celular pode ocorrer também por meio da meiose. Prófase. A cromatina, DNA que antes estava descondensada, começa a se condensar. Os centríolos, uma organela, vão afastando-se para os polos, criando fibras, chamadas fibras do fuso acromático. A membrana nuclear desaparece junto com os nucleolos. Metáfase. A principal característica da metáfase é a disposição dos cromossomos, a cromatina, também no centro da célula, formando o que se chama de placa equatorial. Para tal disposição, os cromossomos condensam-se totalmente e unam-se às fibras do fuso por meio de centrômeros, que seriam como o meio do cromossomo, e nessa fase que se dá o estudo do cariótipo. Anáfase é a fase da separação. As fibras do fuso se encurtam em direção aos polos, levando consigo cromatíase dos cromossomos, que passa a constituir um cromossomo independente cada. Lembre-se que na mitose, uma célula diploide com 6 cromossomos, por exemplo, vai originar outras 2 células diploide com 6. Cada uma é na anáfase, que está o segredo. Como uma célula de 6 cromossomos precisa originar 12 cromossomos, e ela divide-se em partes durante a anáfase. Telófase. Com os cromossomos já nos polos, junto aos centríolos, a cromatina começa a se descondensar. Ressurgem a membrana nuclear e os núcleos, e a célula se divide. A divisão em si é chamada de citonese. A citonese pode se dar em 2 formas, de acordo com a célula em questão. Se for uma célula vegetal, a citonese é centrífuga. Se for uma célula animal, a citonese é centrípeta. Após a telófase, as células voltam à intérfase. Prófase 2. Na meiose 2, a prófase 2 inicia-se pela condensação dos cromossomos, desaparecimentos dos núcleos e migração dos centros celulares para polos opostos da célula. O término dessa etapa é marcado por desintegração da carioteca e pelos cromossomos, encontra-se espalhada pelo citoplasma. Metáfase 2. A metáfase 2, os cromossomos unidos pelo conômetro organizam-se no polo equatorial da célula, voltando as cromátides para polos opostos à célula. Essa etapa é finalizada pela divisão do centrômero e, consequentemente, a separação das cromátides irmãs. Anáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides mães são puxadas para polos opostos das células. A segunda divisão é concluída com a telófase 2, a etapa na qual os cromossomos se descondensam. Há o reaparecimento dos nucleolos e os cariotecas se reentregam. Em seguida, os citoplasmas se dividem e resultando 4 células. A prófase é uma fase longa e complexa e, por este motivo, é subdividida em 5 subfases consecutivas: leptoteno, zigoteno, pacteno, diploteno e diacínese.
A prófase 1 é iniciada pela condensação dos cromossomos duplicada na intérfase, fase na qual a célula atinge maior atividade metabólica quando ocorre a duplicação do DNA. Essa descrição corresponde ao leptoteno. Em seguida, à medida que os cromossomos homólogos duplicados se condensam, eles vão se emparelhando ao longo de todo o comprimento. O pareamento dos pares de homólogos se completa e estes encontram-se espessos, já que os filamentos estão muito condensados, caracterizando a subfase pacteno. Assim, inicia-se a permutação, quebra de cromátides homólogas, seguida pela troca de pedaços de ressoldagem da parte trocada. Esse fenômeno possibilita uma grande variabilidade genética, o que lhe confere extrema importância no diploteno. Os cromossomos homólogos começam a se separar, no entanto, ainda encontram-se unidos nos pontos das cromátides, em que acontecem as permutações. Esses pontos dão origem a figuras de forma X, denominadas quiasmas. You know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. When you see me, you know everything. I put it down, Taylor Gang. Produção? Corta! Produção? Tá bom. Vai, vocês são 4 ou vocês são 4? Como que é o nome dele?